A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19 e versículo de número 19 ao 21, que vai nos dizer assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Antes mesmo de Elias, ele passar o manto sobre Eliseu, o nosso Deus, ele já havia designado que Eliseu seria o escolhido para ser o sucessor de Elias. Hoje Deus diz para você: eu te escolhi. Ah, Senhor, eu não tenho tempo. Ah, Senhor, eu não consigo. Ah, Senhor, eu não posso. Você vai observar aqui, irmãos, que Elias, ele não deu opção a Eliseu. Eliseu era uma escolha de Deus. E quando somos escolhas de Deus, é Deus quem designa o que nós devemos fazer, como tem que acontecer, o papel que nós devemos cumprir e aquilo que deve ser feito segundo a vontade de Deus e não a nossa. A partir daquele momento, irmãos, que Elias lança o seu manto sobre Eliseu, começa ali uma grande responsabilidade na vida de Eliseu. Hoje Deus diz para você: eu estou fazendo algo novo na sua vida e uma grande responsabilidade vai começar na sua história. Até então, Eliseu estava ali cuidando das juntas de bois do seu pai. Ele estava ali fazendo aquilo que era rotineiro para ele. Mas Deus estava prestes a mudar a rotina de Eliseu. Hoje Deus diz para você: eu vou mexer na sua rotina. Eu vou começar a trazer mudanças para a sua história. Não se assuste com as mudanças. Eliseu estava pronto para viver aquilo que Deus designou para ele, mesmo sem compreender. Tem momentos, irmãos, que nós só precisamos estar prontos para viver o que Deus tem para nós, sem entendermos muita coisa. Você observa que Elias, ele não explica nada para Eliseu, mas ele diz assim: você já sabe o que eu fiz contigo. Ele já sabia, irmãos, porque o próprio Deus já tinha com certeza dado sinais a Eliseu de que ele seria o sucessor de Elias. Nada acontece sem antes o Senhor revelar aos seus servos, os seus profetas, aquilo que ele tem para fazer. E o Senhor hoje diz para você: eu não vou deixar nada te pegar de surpresa, mas eu já estou te alertando, já estou te avisando que a sua vida começará a mudar. Declare comigo: eu não vou me assustar quando mudanças começarem a acontecer. Eu não vou me assustar quando mudanças começarem a acontecer. Você vai ver aqui no versículo 16. A Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. O próprio Deus já tinha designado a Elias, dizendo: Elias, você vai ungir a Eliseu, profeta em seu lugar. Você vai porque eu, o Senhor, estou determinando. Não foi algo que Elias, irmãos, pensou em fazer. Quando Deus, ele te levantar, não é porque os homens querem fazer, não. É porque Deus ordenou. Houve uma ordem aqui de Deus e nós precisamos enfatizar isso. Por quê, irmão? Porque muitas vezes nós começamos a ser honrados, Deus começa a usar pessoas para serem instrumentos na nossa história e a gente esquece muitas vezes de dar glória a Deus e começamos a focar no homem, como se o homem tivesse feito algo na nossa vida, como se o ser humano tivesse ali servido como um canal de honra para a nossa história. Mas nós não podemos esquecer que mesmo que o ser humano venha servir de canal de honra na nossa história, quem fez foi Deus. Quem deu a ordem para que Elias fosse até Eliseu foi Deus. E Deus diz para você: tudo que vai acontecer na sua vida sou eu, o Senhor, quem já determinei para a tua história. Eu, o Senhor, já determinei, já mandei. E quando eu mando, ninguém pode anular.
Ninguém pode desfazer. Só que aqui nós vemos o que, irmãos? A prontidão de Eliseu em obedecer. Eu sei que muitas vezes o que é novo nos amedronta. E eu tô conversando com pessoas que vão viver novidade, certo? É porque aqui tudo seria novo para Eliseu. Como na sua história, meu irmão e minha irmã, tudo vai ser novo para você. Mas Deus diz para você: não tenha medo da novidade, não tenha medo de viver os meus propósitos. Por quê? Porque o Senhor tem algo maior reservado para a sua vida. Eliseu foi chamado para ser o sucessor de Elias e ele precisava ser preparado para aquilo. Até porque Deus não coloca pessoas despreparadas para viverem os planos dele, ele prepara. Até mesmo os escolhidos, irmãos, por Deus, como o profeta Eliseu, grande homem de Deus que teve porção dobrada, ele foi preparado para estar onde ele estava. E você precisa ser preparado, precisa ser preparada. Então não pule etapas e não queira entender as fases na sua vida. Tem momentos que a gente fica querendo entender as fases na nossa história. Tem momentos que a gente fica querendo entender o trabalhar de Deus, mas é Deus nos ensinando. Aqui você vai observar, irmãos, que Eliseu, ele era filho de um agricultor próspero. Ou seja, Eliseu não tinha uma vida ruim, mas ele tinha uma vida boa. Mas mesmo assim, ele deixou tudo para seguir ao Senhor. Eu não sei o que você vai precisar deixar para trás. Eu não sei o que você vai precisar dizer não, porque tem momentos que vai ser difícil a gente dizer não. Tem momentos que vai ser difícil a gente deixar algumas pessoas, alguns lugares, algumas portas, alguns sonhos e alguns projetos para trás para vivermos o propósito de Deus, mas que possamos fazer como Eliseu. Eliseu abraçou o projeto de Deus, sem se apegar com aquilo que ele deixou para trás. Ele só pediu a Elias para ele poder beijar o pai dele e a mãe dele, se despedir para que ele pudesse seguir, porque ele estava pronto para fazer aquilo que Deus tinha para ele. O Senhor diz para você hoje: tenha a prontidão de Eliseu. Eliseu estava pronto, Eliseu estava preparado. Deus já vinha com certeza dando sinais a Eliseu de que ele era o escolhido de Deus. Deus vem dando sinais de que ele te escolheu para uma obra. Deus vem dando sinais para você de que ele te chamou para algo extraordinário, mas primeiramente ele vai lhe preparar. Então, quando Elias, ele chama Eliseu para segui-lo, irmãos, era um tempo de preparação. Até Elias ser levado para o céu, ser arrebatado, Eliseu precisava aprender. Deus está lhe ensinando no processo. Declare comigo: o processo não é castigo. O processo é para me aprender. O processo não é castigo, o processo é para mim aprender. Você está aprendendo, é um aprendizado que você vai levar para o resto da sua vida, pois grande é a responsabilidade que Deus tem para você. Mas quanto mais é dado, mais é cobrado, né, irmãos? Então muitas vezes vai ser difícil a gente deixar algumas coisas para trás, principalmente quando você faz sonhos, projetos, você começa ali a arquitetar como vai ser a sua vida. Daqui a pouco Deus chega e vai lá e apaga tudo e diz: não é assim, eu não quero que você faça essa faculdade, eu não quero que você vá por este caminho, eu quero que você faça essa faculdade, eu quero que você trabalhe em tal lugar. Mas Senhor, não era o meu plano, mas eu quero que você more em tal lugar. Então Deus, ele tem um plano diferente do nosso. E aqui nós observamos que Deus chega mudando todos os planos de Eliseu e fazendo com que algo novo acontecesse. E fazendo com que a rotina de Eliseu fosse mudada. E a palavra é essa que eu vejo para pessoas que estão me ouvindo agora: sua rotina vai mudar completamente. Sua rotina será transformada. Hoje Deus diz para você: é um ano de transformação. É um ano em que eu vou trabalhar com novidades na sua vida. Então não se apegue a pessoas e a lugares, porque se você se apegar, você vai sofrer muito para poder viver o propósito de Deus. Porque vai ter momentos que você vai estar em um lugar, daqui a pouco Deus vai dizer: vai para outro. Vai ter momentos que você vai estar fazendo uma coisa, Deus vai dizer: deixa tudo aqui e eu já quero outro rumo para você. Vai ter momentos em que você não vai ter planos de fazer alguma coisa, Deus vai dizer: vai lá e faça. Eu quero que você viva isso, eu quero que você faça isso. E você não vai ter que entender. Então, Elias deixou bem claro para Eliseu: você já sabe o que eu fiz, vai e volta. Ou seja, esteja pronto para viver a vocação de Deus. E hoje Deus me trouxe aqui para lhe dizer: esteja pronto. Esteja pronta. Você vem pedindo a Deus novidade de vida. Você vem pedindo a Deus cumprimento de palavra, cumprimento de promessa. Você vem pedindo a Deus para tirar você dessa rotina exaustiva que você está vivendo. E Ele vai tirar você. Mas tenha prontidão em obedecer a ordem do Senhor. Não seja somente alguém que pede e quando a novidade chega você fica com medo e não vive o propósito de Deus. Mas seja alguém como Eliseu. Alguém que estava pronto para fazer a vontade de Deus mesmo sem compreender. Mesmo que muitas coisas precisassem ficar para trás. Principalmente aquilo que ele tinha apreço.
Na minha e na sua vida não é diferente não, irmãos. O propósito de Deus na nossa vida muitas vezes vai requerer renúncia de nós. Muitas vezes nós vamos olhar para pessoas e para lugares que a gente nunca imaginou deixar para trás e vamos ter que deixar, sabendo que Deus sabe o que está fazendo e sabe o que é melhor para a nossa vida. Meu irmão e minha irmã, Deus sabe o que é melhor para a sua história. Deus sabe o que Ele está fazendo e Ele está preparando você para você viver os propósitos dEle, que Ele mesmo determinou para a sua vida. Declare comigo: meu Deus está me preparando para que eu possa viver os propósitos dEle. O meu Deus está me preparando para que eu possa viver os propósitos dele. Você vai observar que quando Elias passou e lançou o manto sobre Eliseu, Elias deixou bem claro: você sabe o que eu fiz. Vai e volta-te, pois já sabes o que fiz contigo. Ou seja, Deus lhe preparou para este momento. Você já sabe disso. Tem pessoas aqui que sabem, irmãos, que Deus vem lhe preparando para um novo tempo. Deus vem dizendo para você que vai lhe usar como instrumento. Deus vem dizendo para você que vai mudar sua rotina, que vai lhe dar uma novidade de vida, que vai fazer coisas novas na sua história, e você só está aí no processo achando que vai ser sempre assim. Mas Deus está dizendo: esteja preparado, esteja preparada para as mudanças. As mudanças amedrontam. O que é novo amedronta, mas não tenha medo. Viva aquilo que Deus designou para a sua vida, porque o Deus que manda é o Deus que garante. Deus cuidou de Eliseu todo o processo que ele precisou passar. Deus cuidou de Eliseu todo o tempo de aprendizado. Deus cuidou de Eliseu quando ele teve a porção dobrada. E o mesmo Deus que cuidou de Eliseu vai cuidar de você, meu irmão. Vai cuidar de você, minha irmã, nos mínimos detalhes. Pois o Deus que manda é o Deus que garante. O Deus que determina é o Deus que traz para a nossa vida a capacitação. Irmã, eu não sou capacitada para ver o propósito de Deus. Irmã, eu não sou capacitado para viver o propósito de Deus. Você acha mesmo que grandes homens de Deus, no momento ali em que Deus os ocasionou, os chamou, eles se sentiram capazes? Não, irmãos, são seres humanos. Nós estamos falando de grandes homens de Deus, como Elias e Eliseu, mas eram seres humanos e a gente precisa enfatizar isso. Mas mesmo assim eles viveram os propósitos de Deus. Por quê? Porque o Deus que chama garante. Deus jamais vai chamar você para algo que Ele sabe que você não tem estrutura, que você não tem capacidade. Você pode até se achar incapaz, mas se Deus disse que Ele vai fazer algo na sua vida, tenha certeza de uma coisa: Ele vai trazer a capacitação. Ele vai abrir a porta, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai transformar. O que Ele lhe prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai fazer acontecer. Por quê? Porque quando Deus Ele ordena algo na nossa vida, irmãos, Ele consegue contemplar aquilo que a gente não contempla. Nós contemplamos o momento, nós contemplamos o agora, o hoje, mas Deus já sabe o que vai acontecer no nosso amanhã. E Deus está preparando pessoas que estão me ouvindo agora para um amanhã diferente, para algo extraordinário. Imagine, irmãos, Eliseu recebendo uma grande responsabilidade, porque Elias foi um grande profeta. Elias foi um grande homem de Deus e a fama de Elias corria, irmãos. Então as pessoas sabiam da veracidade, as pessoas sabiam da responsabilidade, da unção que o ministério de Elias carregava. Então imagine o quanto Eliseu se sentiu amedrontado diante daquilo que Deus entregou para ele como missão. Tem momentos que nós vamos olhar e vamos pensar: Senhor, tem muita gente melhor do que eu. Senhor, tem muita gente mais apta do que eu. E Deus está dizendo: eu escolhi você e eu não abro mão de você. Esteja pronto, esteja pronta, esteja disponível. Declare comigo: eu vou estar pronta. Eu vou estar disponível para viver o propósito de Deus. Eu vou estar pronto. Eu vou estar disponível para viver o propósito de Deus. Quando o Senhor começar a mudar a sua rotina, não reclame. Quando o Senhor tirar você de algumas zonas de conforto, não reclame, até porque a maturidade ela chega muitas vezes quando nós saímos da onde? Da zona de conforto. É difícil sairmos da zona de conforto, né? Imagine para Eliseu sair da casa de seu pai, que era um agricultor próspero. Imagine ele sair das regalias ali da casa de seu pai para agora ter que seguir o profeta Elias. Você acha que foi fácil para ele? Não foi. Até porque Deus não entrega missões fáceis para a gente entender que tudo é para a glória dele. Para a gente entender que nós somos dependentes dele para vivermos os propósitos que ele designou para a nossa vida. Declare comigo: eu sou dependente de Deus para viver os propósitos dele na minha vida. Eu sou dependente de Deus para viver os propósitos dele na minha vida. Você vai observar que Eliseu, ele até foi.
se despediu dos seus pais e depois se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Hoje Deus diz para você, já se prepare porque mudanças vão acontecer e você vai ver que você vai começar a tomar direções que o Senhor tem determinado para a sua vida e você tem que estar pronto, você tem que estar pronta para servir, você tem que estar pronto, você tem que estar pronta para viver os meus propósitos, porque eu sei o que eu estou fazendo, diz o Senhor. Quando o Senhor manda, Ele garante, quando o Senhor chama, Ele capacita. Não pense que a capacidade vem de você, mas vem do nosso Deus. A capacitação na vida do profeta Eliseu veio inteiramente de Deus, e hoje Deus diz para você, eu estou te capacitando. Eu estou te fortalecendo, eu estou te vocacionando para que você possa viver os meus propósitos. O nosso Deus, Ele está preparando você, pois coisas grandes acontecerão. E Ele diz mais, uma mudança de rotina é chegada na sua vida. Antes de acontecer, Deus já revela, né, irmãos? Antes de acontecer, Deus, pela misericórdia, já nos mostra, para que a gente venha entender que Ele está no controle de tudo que está acontecendo. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que sua rotina ela vai ficar muito agitada, porque Deus, Ele tem coisas novas para fazer na sua vida e Ele tem pressa para fazer acontecer aquilo que Ele já determinou na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por nos mostrar que a tua vontade boa, perfeita e agradável se cumpre na nossa vida, Pai, quando nós estamos prontos a obedecermos, a fazermos o que o Senhor nos ordenar, mesmo, Pai, que a gente não venha compreender, mesmo que isso venha custar, meu Pai, de nós sacrifícios. Muitas vezes vamos olhar, meu Deus, e vamos nos entristecer porque algumas coisas vão precisar ficar para trás, mas mesmo que a gente, meu Deus amado, veja que algumas coisas estão ficando para trás, mesmo que a tristeza tente tomar conta do nosso coração, que possamos entender que os teus propósitos são maiores. Eliseu precisou deixar os seus pais, meu Deus amado, para trás, para viver o propósito do Senhor para a vida dele. Tem pessoas que vão ter que deixar sonhos, projetos, parentes para trás, para viverem aquilo que o Senhor designou para a vida deles, mas o Senhor, meu Deus amado, é o Deus que fortalece, é o Deus que capacita, é o Deus que já avisa antes de acontecer, para mostrar que o Senhor está no controle de tudo, Pai, e que o Senhor vai agir de maneira espetacular, extraordinária e sobrenatural na vida do teu filho e da tua filha, para que eles possam ver o teu propósito, Senhor, porque o Senhor é o Deus que chama e é o Deus que garante, é o Deus que ordena e faz acontecer o milagre e faz a resposta chegar e o teu nome ser glorificado, como foi na história de Eliseu, Pai. Que possamos estar prontos como Ele a te servir, a seguir ao Senhor, mesmo que isso venha nos custar muitas coisas, Pai, que precisem ficar para trás. Que possamos entender diariamente que os teus planos e os teus projetos são melhores do que os nossos. Estamos aqui para viver os teus propósitos, nos prepara para a mudança de rotina, nos prepara para as grandes mudanças que estão prestes a acontecer na nossa vida. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você, esteja disponível.
Porque o Senhor começarei a mudar a tua rotina. Eu começarei a trazer cumprimento para aquilo que eu já te revelei, para aquilo que eu já te mostrei. Irmãos, o Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que manda é o Deus que garante. Eliseu não precisava se preocupar com nada, só precisava estar disponível. Você não precisa se preocupar como vai ser, o que Deus vai fazer. Não, Ele vai cuidar de tudo. Você só precisa ter a disponibilidade de o seguir, de o obedecer, porque Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Da mesma forma que Ele cuidou de Eliseu antes da porção dobrada chegar. Deus, Ele começou mudando a rotina de Eliseu. Antes de Deus fazer coisas grandes na sua vida, Ele começará a mudar a sua rotina e a colocar você no caminho que Ele quer para a sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém, tem mudanças chegando. Deus te abençoe.